trouxe Rafael Mota, porque estamos no mês de novembro, Pois é. pra falar, e a gente tem, eu vou pedir pra ele contar qual que é a efeméride, quais são as datas em relação a Esmeraldo Tarquínio que a gente tá comemorando neste mês de novembro. A gente vai falar mais sobre ele sim, mas é importante dizer o seguinte. Bom, quem é Esmeraldo Tarquínio? Quem é? Foi o político de origem popular mais importante que Santos teve no século XX. Ele teve origem bastante humilde, conseguiu crescer pelo trabalho, pelo reconhecimento dele enquanto político honesto, competente, justo, democrata, enfrentou a ditadura civil-militar que a gente teve a partir de 64, e em 68 ele se tornou o único negro eleito prefeito da história de Santos, mas ele foi impedido pela ditadura de tomar posse, ele foi cassado antes mesmo de assumir o mandato. Então Esmeraldo Tarquínio tem 40 anos de morte completados em 10 de novembro. Ele nasceu em 1927, no dia 12 de abril, teu aniversário, inclusive. Verdade, ó, Rafael. Vocês conviveram neste mundo Rafael, sem saber durante Rafael o lembrando tempo. o dia do meu aniversário. Lembrei. Gente, compartilhar um aniversário com o Esmeraldo Tarquínio é uma honra, né? É um feito, é um feito. O Esmeraldo Tarquínio teria 95 anos se fosse vivo, mas ele morreu em 10 de novembro de 1982. Faz 40 no dia anos. que eu nasci. No ano que você nasceu. Não, ele morreu... Ah, não, ele morreu ele que nasceu dia? em 82, Nasceu mas em ele 82. morreu em 10 de novembro. Em 10 de novembro. Em 10 de tá. novembro. E a Ele eleição morreu no foi ano que eu em nasci. 15 de novembro de 82. E aí, dia 17, mais ou menos, a eleição acabou sendo oficialmente confirmada dele. Ele foi confirmado vencedor. A gente tem que lembrar que não era uma coisa fácil a apuração de votos. Cédula de papel, você tinha que pegar um voto, um por um, e contando. E era uma eleição indireta. Não, essa eleição era direta. Vou te explicar por quê. E era uma eleição complicada, porque quando a ditadura se instalou no Brasil, ela fez aquilo que pôde para se impor e se manter e fazer valer a vontade dela. Naquele tempo existiam só dois partidos políticos, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de sustentação do regime, e o MDB, que é Movimento Democrático Brasileiro, que é diferente do MDB que tem hoje. E por causa disso, o MDB ele acabou naquela época participando da eleição com Esmeraldo Tarquínio como um dos candidatos. A ditadura criou a figura das sublegendas. Significava o quê? Que, por exemplo, um partido lançava um candidato e podia lançar até mais. A Arena tinha sempre esse expediente. Geralmente ela fazia assim, ela lançava vários candidatos. Por quê? Porque o candidato eleito nem sempre era o candidato mais votado. Por exemplo, o candidato do MDB concorria, ele tinha 50 mil votos, era o mais votado. Mas se a Arena tivesse dois, um com 40 mil, um com 30 mil, os dois juntos tinham 70 mil votos. Quem é que elegia, quem era eleito, quem ganhava a eleição? O cara que tinha mais votos pelo outro partido, que teve mais votos. Não era o candidato, mas era o candidato do partido mais votado. Ou seja, um sistema eleitoral também que propiciava muitos erros, né? Exatamente. E o MDB, naquele ano em que o Tarquínio foi eleito, ele acabou lançando, com medo de o Tarquínio não ganhar, porque ele era tido como candidato favorito mesmo. Ele já era deputado estadual no segundo mandato, tinha tido uma votação 4,5 vezes maior do que da primeira vez, foi o quarto mais votado do estado de São Paulo, apesar de toda a limitação de campanha. E o MDB, naquela época, acabou lançando 3 candidatos e a Arena lançou um só. Mas nem precisava, porque o Esmeraldo sozinho acabou tendo uma votação mesmo melhor do que a Arena teve na época, venceu a eleição, foi eleito prefeito, mas como eu falei, não tomou posse porque acabou cassado antes de tomar posse pela ditadura. Então, esse era o contexto político da eleição, do pleito que elegeu o primeiro prefeito negro de Santos e também um dos primeiros do Brasil, provavelmente, né, Assim, Rafael? na Assembleia Legislativa, ele foi considerado o primeiro deputado estadual reconhecidamente negro, sem que houvesse miscigenação racial, branco e negro. Então, se entendia que... ou outros tipos de miscigenação. Mas era indiscutivelmente, como se dizia na época, negro. Isso aí coube ao Esmeraldo enquanto deputado estadual. Ou seja, um pioneiro. Mas era isso que eu queria te perguntar, Rafael. Você fez uma pesquisa super extensa sobre a vida do Esmeraldo Tarquínio aqui no livro. Como é que foi o antes disso, o backstage disso, assim, o que aconteceu? Como que o Esmeraldo Tarquínio chegou a esse ponto? Como é que era, como é que foi a história da vida dele, a jornada dele, até ele chegar a entrar na política, ser eleito deputado e depois eleito prefeito de Santos? Bom, contando o mais rápido possível toda a história da vida do Esmeraldo, aconteceu o seguinte: ele nasceu em São Vicente. O pai dele se chamava Esmeraldo Tarquínio também, Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos. O Tarquínio era Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos, filho.
O Tarquínio de Campos era casado com Iraci Moura Campos. O pai dele, o Tarquínio, nasceu na Bahia e veio para cá, para São Vicente, ou Santos, que era onde atracavam os navios, claro, por volta dos 14 anos de idade dele. Ele começou a trabalhar como gráfico em jornais locais, aprendeu a ler, se tornou depois jornalista. Foi repórter de polícia, mas principalmente repórter esportivo. Era um jornalista muito polemista, editou jornais aqui em Santos também. Mas por causa de dificuldades para se manter com o jornalismo na época, ele e a mulher, a irmã mais velha de Esmeraldo, a Lígia, e o próprio Esmeraldo acabaram indo embora para São Paulo. Embora para São Paulo, o pai dele, o Tarquínio de Campos, esse jornalista, ele acabou prestando um concurso para trabalhar na Força Pública, a polícia na época, ia ser inspetor de polícia. Mas aconteceu que não se sabe exatamente em que momento ele acabou contraindo tuberculose, que era uma doença que não tinha remédio naquele tempo. Para curar, a única maneira era você repousar, se alimentar bem e ficar em clima seco. Santos, mesmo a capital São Paulo, não colaboravam muito. Então a família toda foi para o interior do estado, foi para São José dos Campos, e ali o Esmeraldo, pai, acabou morrendo com 35 anos de idade, deixando o Esmeraldo e a irmã órfãos de pai, ele com 7 anos de idade naquele tempo. Eles voltaram para Santos no ano seguinte, e aí o Esmeraldo com 8 anos foram para São Paulo primeiro, ainda em São Paulo, o Esmeraldo começou a trabalhar como aprendiz de marceneiro, e depois, com 9 para 10 anos de idade, ele veio para Santos e exerceu várias profissões. Office boy, contínuo, engraxate, vendedor de livros. À medida que ele foi crescendo e ganhando conhecimento, ele trabalhou numa livraria e, ao mesmo tempo que vendia e entregava livros, ele lia muito. Ele mesmo dizia, poxa, eu aprendi inglês por causa disso. Ele foi, acho que da primeira turma do CCB, que era o Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. Isso na década de 40. Então ele tinha já esse histórico, essa herança do pai, que era uma pessoa que já era um negro intelectualizado, né? Negro que... Justamente, um jornalista raro, porque quando ele exerceu a profissão, fazia pouco mais de 30 anos que tinham abolido a escravidão no Brasil. Olha! Né? E aí ele começa a também enveredar por esse caminho do estudo, do conhecimento. O estudo, sim. Nesse caso já do Esmeraldo Tarquínio, o estudo formal. O pai dele acabou sendo autodidata, ele aprendeu a ler, pelo que se pesquisou e pelo que se entende, nas oficinas dos jornais em que trabalhava como aprendiz de tipógrafo. Né? Tipografia é aquele trabalho em que você acabava organizando os textos e fotos nas páginas, mas uma coisa muito artesanal. Letra por letra, às vezes mais para frente, frase por frase. Sim. Enfim, é um processo longo que a gente outro dia até fala nele. Mas, de todo jeito, o Esmeraldo não, ele conseguiu ter acesso a uma educação mais formal, ele procurou manter os estudos e, assim, ele acabou ficando também bastante conhecido porque ele gostava muito de música norte-americana. Ele era um grande cantor de jazz, ele cantava em bailes, ele participou de orquestra, ele cantava nos bailes da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, que fica até hoje lá na Praça José Bonifácio. Ali, num daqueles locais que ele frequentava, ele conheceu a Alda, que foi a mulher dele mais tarde, e o Esmeraldo ele acabou também estudando contabilidade, trabalhou em escritórios como despachante aduaneiro, exerceu essa profissão durante um tempo, e na década de 50 ele se formou em Direito. Ele conseguiu prestar um curso que era meio aqui, meio estudando à distância naquela época, o material vinha pelo correio, mas muita coisa era feita pessoalmente. Ele acabou se formando advogado depois de casado. E aí, então, ele passou a se dedicar à advocacia e juntando com o conhecimento que as pessoas tinham do Esmeraldo enquanto um homem que acabou conseguindo crescer apesar da discriminação racial que ele sofria. E que, sim, eu ia te perguntar isso. Se hoje o racismo é uma questão muito forte na nossa sociedade e em Santos, que ainda é uma cidade muito racista, imagina... Nessa época, né? Nos anos 40. Naquela época era mais difícil. O racismo acabou... Como é que ele frequentava esses lugares e até do ponto de vista cultural, né? Tipo, porque, enfim, depois ele virou uma figura proeminente politicamente, mas ele tinha essa vida social, né? Humanitária, não humanitária. Havia muita simpatia pelo Esmeraldo, não só pela figura dele, mas por causa do pai dele. Porque o pai dele era um jornalista bastante conhecido, competente e polemista. Né, o Tarquínio de Campos. Então era mais pela, entre aspas, celebridade
de quem era o pai dele? Em parte foi, E mas ele era isso aceito? por alguns. Ele acabou sendo aceito porque o Tarquínio, acabou conseguindo construir conhecimentos, o Tarquínio pai, por causa das relações no jornalismo, no esporte. Mas, assim, isso durou um tempo até a época em que ele cresceu e se tornou adulto. Dali para frente dá para dizer que o Esmeraldo conseguiu, o Esmeraldo Tarquínio, que virou prefeito depois, foi por conta própria, por esforço Sim. pessoal dele. O Esmeraldo, ele se casou com a Alda, que era uma mulher branca. Ela Olha, gente, Exatamente. romance interracial foi no e- século XX, no início do século na primeira XX, metade né? do século XX. Mas aí aconteceu Algo o seguinte... bem tabu pra época, né, Era, Rafael? era. Tinha gente que quando via os dois juntos, olhava assim para trás, mas como é que eles reagiam? Eles viravam ao mesmo tempo também. E quem olhava ficava sem graça, virava o rosto Ou e ia embora. seja, gente, Esmeraldo Tarquínio, ele foi em inglês chama trailblazer, né? Ele foi o cara que foi vanguarda em muitas coisas que a gente Sim. sequer imagina. Então, assim, você fala, Esmeraldo Tarquínio, primeiro prefeito negro de Santos, mas Sim. olha só, ele teve um relacionamento interracial. Sim, e não só por isso, teve caminhos que acabaram, de certa forma, contribuindo para que esse relacionamento fosse adiante, que eram a tolerância e a compreensão da família dela, Uhum. da Alda. Porque ela era enteada de um corretor de café e era filha de uma mulher que, pelo que consta, foi a primeira, assim, a conseguir a separação, a anulação do casamento dela. Uhum. Aqui em Santos, pelo menos o que consta é isso. Outra história maravilhosa que eu vou ter que ir Exatamente. atrás pra contar aqui no podcast. Sim, pois é. Maravilhoso. Exatamente. E o padrasto dela era um corretor de café. E o Esmeraldo, assim, por ser negro e estar num ambiente que era quase que todo dominado por pessoas brancas, era difícil para um negro crescer e se projetar como ele acabou se tornando essa figura conhecida e respeitada por isso. No começo da vida dele, na infância, adolescência, em que ele já trabalhava, muito por causa do pai. Acabavam conseguindo algumas colocações para ele por intermédio disso, mas isso não garantia emprego. Tanto que uma vez, quando era criança, ele tinha ido num parque de diversões montado na praia, aí acabou junto com um amigo ganhando um prêmio. Acho que foi assim, tipo de pescaria, ou atire acerte o alvo. Ele ganhou um prêmio em dinheiro, acabou gastando aquele dinheirinho lá em marisco e numa garrafinha de vinho junto com o amigo, ficou jogando bola à tarde e perdeu a hora no escritório no outro dia. No dia seguinte, mesmo sendo o sócio do escritório de advocacia, amigo do pai dele, ele foi demitido. Ele foi mandado embora, tinha 10 anos de idade. Uhum. E, então, nessa fase da vida, ele conseguiu ter esses contatos, ajudado em parte por causa da história do pai, Uhum. que deixou filhos órfãos, mulher viúva, e não tinha benefício social naquela época Mas que ajudasse óbvio as que pessoas. o racismo estrutural, né, existe Contribuiu desde bastante. sempre e contribuiu muito para essa, talvez para essa... E aí, quando que foi o, assim, não sei se você sabe precisar, Uhum. quando que foi o ponto de virada, assim, talvez da vida pública, política do Sim. Tarquínio? Em 45, quando o Tarquínio já estava com 18 anos, houve a deposição do Getúlio Vargas, e ali teve também a formação de outros partidos políticos, e o Esmeraldo, ele tinha interesse também por política, mas não era alguém que tivesse a pretensão de concorrer a cargo público naquele tempo ainda. Era mais um fazer político... Sim, de certa forma, estar relacionado a essas pessoas. Ele foi convidado por um patrão dele até a se filiar a um partido político. Era um advogado. Ele teve patrões que, além de políticos, exerceram atividade, que foram advogados, mas que exerceram também atividade política. Um deles foi prefeito sanitário de Guarujá, num tempo em que Guarujá era considerada ainda um apêndice de Santos, né? E também houve essa ligação política por parte das pessoas com quem ele convivia. E o Esmeraldo, ele participou de partidos políticos e se juntou na década de 50 a um político que era considerado alguém em crescimento muito rápido, que era o Jânio Quadros. O Jânio foi vereador em São Paulo e em menos de 10 anos ele chegou à presidência da República, né? E essa ligação com o Jânio fez com que o Esmeraldo tivesse uma vontade maior de participar da política. Quando ele estava se dedicando mais à faculdade, ainda antes da morte, do suicídio do Getúlio Vargas, que foi em 54, o Esmeraldo se formou em Direito em 55. Em 54, o Getúlio se suicidou. E aquilo motivou nele o seguinte: antes de Getúlio se matar, lógico, ele deixou ali escrito aquele manifesto à nação, né, de que a carta testamento do Getúlio. E aquela carta testamento fez o Esmeraldo chegar à conclusão de que algumas transformações da sociedade, o nacionalismo, o patriotismo, a defesa das riquezas nacionais, de evitar entregar os bens da nação para estrangeiros,
Isso poderia ser evitado que ocorresse, aquilo de ruim que Getúlio disse que evitava, se ele pudesse ter, então, uma atividade político-partidária mais intensa. Então, o Esmeraldo se dedicou mais às campanhas que o Jânio Quadros fazia, e aí, em 1959, ele acabou consultando um amigo, o Oswaldo Martins, que também foi deputado, que era de agência de navegação do Lloyd brasileiro, e nessa consulta ele entendeu que sim, ele deveria concorrer a vereador em Santos. E em 59 teve aquela eleição, e o Esmeraldo acabou sendo mais votado do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, que existe até hoje. Existe até Né? hoje. Na verdade, ele foi interrompido na ditadura, voltou e depois. depois voltou.